Olá, queridos alunos do primeiro ano. A prof vai gravar essa videoaula para vocês, para que vocês consigam entender bem o assunto, tá? Em algumas turmas a prof tinha começado um novo assunto, que é resolução de problemas, só que a gente não vai conseguir trabalhar com esse assunto assim, via videoaula. Ele precisa ser um pouco mais presencial, ele tem um nível aí de dificuldade um pouquinho maior, tá, gente? Então, não vamos conseguir trabalhar esse assunto. Então, a prof vai trabalhar o próximo, que é um assunto relativamente tranquilo, que vocês vão ver, tá? E pra gente conseguir dar andamento na nossa matéria, nesse estilo não presencial, tá? A prof espera que vocês estejam bem, né? Que já estejam com um pouco de saudade da escola. Nesses dias a prof vai sempre colocar atividades, tá? Então sempre dê uma olhadinha lá. E a gente vai continuar se cuidando, né? Pra proteger as pessoas que a gente ama e a gente também, tá? Então o assunto que a gente vai aprender é intervalos reais. Esse intervalo tem a ver com um lugar onde existem números, tá? E que números são esses, prof? São os números reais. Então o conjunto dos números reais ele é formado pelos números naturais, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Os números inteiros, os positivos e negativos, então, menos 1, menos 2, menos 3, infinitamente. 0, 1, 2, 3, infinitamente. Os racionais, tá? Nos racionais a gente tem os números com vírgulas exatas, né, que terminam. E também os irracionais, que são os números que não terminam, que são infinitos, mas que não têm periciosidade, né? Aqui nos racionais a gente tem as dízimas periódicas, que são números com vírgulas infinitos, mas a gente sabe quem eles são. Aqui não, né? Aqui são números irracionais com vírgulas infinitos que a gente não tem como precisar quais são as suas casas decimais, tá? A gente vai aplicar isso aqui daqui a pouquinho para vocês verem que é mais tranquilo do que às vezes só falar, tá? Então aqui tem alguns exercícios que eu já fiz, então eu vou dar uma repassada, ó. Quais são os elementos do conjunto A? Quem que é o conjunto A? A gente vai retomar aquela noção de conjunto que a gente já tinha, tá? X pertence aos reais, então reais ele pode ser todos aqueles tipos de número que a prof comentou agora, tá? Ele tá entre menos 2 e 3. Aqui a gente lê assim, ó. Quando a gente lê de trás para frente, embora esse símbolo seja o símbolo de menor, quando a gente lê de trás para frente, ó, do x para cá a gente lê maior. Então a gente diz que o x é maior que menos 2 e menor que 3. Então ele tá entre menos 2 e 3, tá? Então ele tá entre menos 2 e 3. Não entra o menos 2 porque aqui não tem um sinal de igual e também não entra o 3 porque aqui não tem um sinal de igual. Mas entra infinitos números que existem aqui dentro, tá? Só pra gente ter uma noção, entre o menos 2 e o menos 1 existe o menos 1,01, menos 1,001, o menos 1,0001, existe 1,5, existe 1,52, existe 1,552, existem infinitos números aqui, tá, gente? Então, a gente não consegue, como a gente conseguia antes, escrever os números, né? Ah, prof, então é o menos 1, 0, 1 e 2. Não, tá? Tem número com vírgula, tem dízima periódica, tá tudo aqui dentro, porque os números reais são todos esses. Então, a gente não consegue dizer os elementos, então a gente tem que fazer uma representação. A representação é a reta, e a gente faz essa volta aqui, ó, que a prof fez aqui, ó. Essa volta significa que tem todos os elementos do menos 2 até o 3, tá? A mesma coisa acontece aqui, gente, ó. Aqui a gente também tem, ó, na letra B, x pertence aos reais, tá o quê? Ele tá entre 0 e 5, ó, entre 0 e 5. Então, é qualquer número que esteja aqui, tá? Nesse caso, entra o 0 e entra o 5. Só que tá vendo que não dá pra mim saber a diferença, assim? Então, daqui pra frente, daqui a pouquinho a gente já vai aprimorar pra poder saber a diferença, quando o número entra e quando o número não entra, ó. Se eu olhar só pra isso daqui, se eu olhar só pra isso daqui, eu não sei se o número entra ou não no conjunto, tá? Aqui a prof fez mais uns exemplos aqui, ó. Por exemplo, x é maior e igual a 2, tá vendo? Então, eu quero os números maior que 2. Quem são os números maior que 2? É todos que estão aqui, ó. 2, 3, 4, e os que estão aqui no meio, 2,5, 2,3, 2,99, 2,9999999, quantos 9 precisar, tá? Então, são todos esses números que estão aqui, e eles são infinitos, tá vendo?
A gente tem esse outro exemplo, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor que 2. Então, são todos os números menores, eles vêm pra cá, ó. 1, 0, menos 1, e infinitos para esse lado. E todos os números com vírgulas, dízimas e todos os outros números que estão ali no meio que a gente não consegue ver. Ó, por exemplo, nesse conjunto 2 entra e nesse conjunto aqui o 2 não entra, ó. Porque aqui não tem o igualzinho, o 2 não entra. E aqui tem o igualzinho, o 2 entra. Então, tá vendo que esse conjunto aqui eu não sei precisar se ele entra ou não entra. Se eu não tivesse essa parte aqui, ó, não saberia dizer. Então, a gente vai precisar criar uma linguagem, uma representação. E aí, a gente cria essa aqui, ó. Essa aqui é a representação oficial, tá? Então, ó, quando o intervalo é aberto, o que significa intervalo aberto, prof? É o intervalo onde o número não entra, tá? Então, o intervalo onde o número que eu coloquei, ele não vai entrar. Então, aqui, ó, vai ser o símbolo de maior e menor sem o igual embaixo, ó, para o número não entrar. A gente vai usar a representação por colchetes daqui a pouco, a gente já vamos ver como é que é, tá? Aí a gente tem, quando o intervalo é aberto, colchetes que eles ficam de costas pro número, tá vendo? Eles estão de costas um pro outro. A gente tem a bolinha aberta, que a gente já vai usar bastante aqui. E a gente tem os símbolos de mais e menos infinito, eles sempre são intervalos abertos, tá? Intervalos fechados. Quem são os intervalos fechados, prof? São os intervalos onde o número entra. Então, a gente vai ter o sinal de igual embaixo dos sinais de maior e menor. E a gente vai ter os conchetes, ó, colocando o número pra dentro. Percebe que aqui tá de costas e aqui tá dentro? Tá fechadinho, tá? E aqui a gente vai ter a bola fechada. Então, o prof fez alguns exemplos já aqui, mas olha só pra vocês entenderem, ó. Se a gente ganhar só, considera que a gente ganhou só o que tá de preto, tá? O que tá de vermelho é o que a gente vai responder, ó. X pertence aos reais, tal que ele tá entre menos 1 e 2. Então, aqui a prof colocou menos 1, aqui a prof colocou 2. Ó, os dois têm sinal de igual, ó, tá vendo aqui? Então, eles são intervalos fechados, então a bolinha deles é uma bolinha fechada, então ela tá toda pintadinha. E aí eu faço uma cobrinha ali entre os dois, para dizer que esses números que eu quero saber são os números que estão aqui entre esses dois. Como os dois intervalos são fechados, tá vendo aqui, ó? Os conchetes são viradinhos assim desse tempo, desse jeitinho, ó. Então, ele inclui o 1 e inclui o 2, ó. Então, eu coloquei o menos 1, coloquei o 2, fechei aqui e fechei aqui. Então, essa é a representação por conjunto. Essa representação aqui é por colchetes. E essa representação aqui é por reta real, tá? Vocês vão precisar dessas informações para poder fazer o exercício que a prof passou para vocês. A gente tem esse B aqui, ó. X pertence aos reais, tal que ele tá entre 0 e 2. Percebe que os intervalos são abertos, ó. Não tem sinal de igual, ó. Não tem sinal de igual, o intervalo é aberto. A bolinha é aberta, ó. Aqui não parece muito, mas ela tá aberta, tá? Aqui também tá aberta. Ela não tá pintada dentro, ó. Ela tá oquinha. Entre 0 e 2, 0 e 2. E faça a cobrinha. E agora os conchetes aqui, olha só. Como é intervalo aberto, eles estão de costas, tá vendo aqui, ó? Ó, de costas. Ó, intervalo aberto fica de costas, intervalo fechado, o número fica ali dentro. Esse outro exemplo aqui, ó. X pertence aos reais, tal que ele tá entre menos 3 e 7, ó. Menos 3 e 7. Tem igualzinho, intervalo fechado, bolinha fechada. Não tem igual, intervalo aberto, bolinha aberta. E faço a cobrinha. Ó, pro 3, tá vendo? Tá fechadinho, então o 3 tá com ele fechadinho, ó. O 7 tá aberto, tá vendo? Então ele tem que estar de costas, olha só, colchete. Esse outro caso, ó, tá entre menos 1 e 3, desculpa, entre 1 e 3, 1 e 3. Esse aqui, sinal aqui não apareceu direito, né? Ele é o sinal que não tem o igual embaixo, tá? Nosso caso aqui é menor, mas como a gente lê atrás pra frente é maior. Mas enfim, ele não tem, então a bolinha aberta. Aqui tem sinal de igual, então a bolinha fechada. E a cobrinha entre eles. Aqui é intervalo aberto, então ele fica de costas pro número. Aqui é intervalo fechado, então ele fica acolhendo o número, tá? Aqui tem mais exemplos, a prof fez bastante exemplos pra gente poder entender, tá? Aqui tem aqui a prof já fez exemplo, gente, considerando... eu recebi o colchetes primeiro, não recebeu o conjunto, tá? Só pra gente ter outras variedades. Então, ó, se eu receber o conchete, prof, como que eu monto o conjunto? Bem, o conjunto sempre tem uma parte que é igual, ó. X pertence aos reais, tá o quê? Essa parte é sempre igual, nunca vai mudar, então eu já começo aqui. Vou usar os dois números, 5 e 6, então vou botar o 5 e o 6, o x vai no meio.
Tá todos os dois virados de costas, ó. Isso significa que o intervalo é aberto. Então, ele não tem sinal de igual aqui embaixo. E assim tá feito. E aqui eu coloquei o 5, coloquei o 6, as duas bolinhas abertas e o intervalo entre eles. Aqui a gente também tem, ó, entre 0 e 3, 0 e 3, os dois fechados, ó, porque tá colhendo o número, cobrinha entre eles. A representação por conjunto, x pertence aos reais, tá o quê? O 0, 3, o 0, 3, o x. Os dois estão fechados, gente, olha pra cá. Os dois estão fechados, então os dois têm sinal de igual, tá? Esse aqui, ó, prof, como a gente vai fazer? Eu vou fazer a primeira representação por conjunto, ó. Esse tá de costas, então a bolinha é aberta. Esse tá acolhendo, então a bolinha é fechada. Então, menos 2 e 1, cobrinha, bem tranquilo. Representação por conjunto. X pertence aos reais, tá o quê? Isso não muda. Agora, ó, boto menos 2, boto 1, boto o x no meio, ó. Esse tá aberto, só assim. Esse tá fechado, assim, com o tracinho embaixo, tá? Aqui a gente tem uma outra coisinha para dar uma olhada. Aqui a gente tem um intervalo, por exemplo, que é infinito para um dos lados. E eu quero que preste bem atenção, ó. Só tem um número, então é só esse número que eu vou colocar, é o 10. Pro 10 o intervalo tá aberto, tá vendo? Tá de costas, bolinha aberta. Ele é infinito pro lado negativo, tá vendo? É assim, o meu intervalo, infinito pro lado negativo. Como que eu escrevo? X pertence aos reais, tá o quê? Agora, observa, se ele tá pra cá estão os números menores, 9, 8, 7, 6, significa que tá diminuindo, significa que ele quer os números menores que 10. Então, eu vou colocar X, vou colocar o símbolo de menor que 10. E ele não vai o igual porque ele tá aberto, o intervalo, a bolinha aberta, então não vai o igual aqui embaixo. Vamos fazer mais. Agora, eu ganhei esse aqui, ó. E eu quero fazer o de colchetes e eu quero fazer o de conjuntos. Então, vamos lá. Primeiro de colchetes, ó, bolinha aberta, colchetes virado. Menos 1. 5. Bolinha fechada, colchetes que acolhem. Essa é a representação por colchetes. X pertence aos reais, tá o quê? Entre menos 1, 5, X. Tá aberto aqui, tá fechado aqui. Bem tranquilo, tá, gente? Mesma coisa aqui, ó, representação por colchetes, bolinha fechada, tá dentro, bolinha aberta, tá fora. X pertence aos reais, tá o quê? Entre 0, 3, X, bolinha fechada tem igual, bolinha aberta não tem um igual, tá? Quando tem dois números, é sempre os símbolos de menor, tá? Como a prof tinha comentado com vocês. Vamos fazer esse outro aqui, ó. Aqui eu ganhei o conjunto de novo, eu quero as outras duas representações, a por colchete e a por reta real. Então, aqui eu tenho o número 5, tá vendo que eu só tenho, ó, eu quero x, esse é de menor, x menor que 5. Então, todos os números menores que 5. Então, aqui eu vou desenhar o 5. A bolinha é aberta, porque não tem sinal de igual. Então, os números menores que 5, eles estão desse lado, lembra, ó? Deixa a prof pegar aqui. Ó. Todos aqui tem o 4 e aqui tem o 5, por exemplo, ó. Os números menores que 5 estão desse lado, ó. 4, 3, 2, 1, menos 1. E pra cá tá os números maiores, 6, 7, 8 e assim por diante, tá? Então, se eu quero os números menores, eu vou vir pra cá, até o final, tá, gente? Não precisa colocar o símbolo do infinito, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, tinha o símbolo do menos infinito. Eu não coloco, tá? Eu só coloco o número. Ah, representação por colchetes, olha só como é que ela é. Então, olha só, eu quero os números menores que 5. Então, a primeira coisa que vem aqui é o infinito, ó. Então, eu vou começar assim, ó. O infinito é sempre o intervalo aberto, tá, gente? Menos infinito, 5, viradinho de costas, porque o intervalo do 5 tá aberto, tá? Então, quando ele começa com infinito aqui, ó, eu tenho que começar com infinito. E por que menos infinito? Porque ele tá infinito pro lado negativo. Tá? Ele tá infinito pro lado onde os números vão ficar negativos. Mesma coisa aqui, ó, menos 1. Tá vendo? Intervalo fechado que tem igual. Menor que menos 1. Os menores estão sempre pra como é a representação por colchete? Como
Começa por aqui no menos infinito. 1, e agora fechado aqui pro 1, tá? O prof fez mais exemplos, o prof fez bastante exemplo pra ter certeza que tá certinho. Deixa eu reposicionar a folha aqui pra vocês verem bem. Agora o prof deu esse aqui, ó. E a prof quer as dois, por conchetes e por conjunto. Então, vamos lá. Meu número é 12, tá vendo que ele começou com 12, né? Então, é 12, ó. Depois ele tá indo pro infinito, mas ele tá vendo que ele tá indo pro infinito onde vai aumentar? 13, 14, 15. Então, ele é um infinito positivo. É um infinito onde os números só vão aumentar. O infinito é sempre intervalo aberto. E o 12, como a bolinha tá aberta, é intervalo aberto também. Ó, o conjunto. X pertence aos reais, tá o quê? Ó, repara. Aqui só tem um número, então é x e 12. Eu quero os números maiores que 12. Esse é o símbolo de maior. E a bolinha é aberta, então aqui não vai o sinal de igual. Fechou. Mesma coisa aqui, ó, tá? Eu quero os números, só que aqui eu quero os números menores, ó. Pra cá é 14, 13, 12, então vamos lá. Vamos fazer primeiro o intervalo por conchetes. Então, eu começo, tá vendo? Comecei aqui pelo infinito, ó. Menos infinito e 15. É aberto, sempre pro infinito é aberto e o 15 é fechadinho. Assim. Representação por conchete, por conjuntos. X pertence aos reais, tal que X. No nosso caso, ele vai ser menor e com a bolinha fechada tem igual que 15. Esse aqui também, ó. Eu quero os números menor que 5. Então, a bolinha fechada, 5, menor. Opa, esse aqui é o maior, ó. Opa, eu fiz errado, vamos lá de novo. 5, bolinha fechada, eu quero os menores que 5, então, só pra esse lado, tá vendo? Tem que estar ligado. Começa com infinito, menos infinito e 5. Bolinha fechada, pro infinito é sempre aberto, tá? Aqui também, ó, começa com infinito e vai pro menos 2, então, olha só, menos 2 aberto, infinito negativo, ó, pro lado, que diminui. X pertence aos reais, tá o quê? X, ele quer os números menores. E não tem igual, então deixa só assim, tá? Aqui também me deu intervalo, ele quer os números maiores, tá vendo? Ele dá o sinalzinho. Esse sinal de mais e de menos fala se ele quer os números menores ou os números maiores. Então, é facinho, ó. 9, intervalo fechado. E ele quer os números maiores. X pertence aos reais, tá o quê? X maior, agora vai igual que é fechado, que 9. E o último, vamos lá. Bolinha aberta, menos 5. Eu quero os maiores que menos 5. Fechou. X pertence aos reais, tal. Que se eu quero os maiores, é símbolo de maior, não tem bolinha fechada. Menos 5, menuzinho ficou lá em cima. É isso, tá, gente? Esses são os exercícios. Se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no chat. Se vocês precisarem, chama. Vê esse vídeo várias vezes, porque ele é fácil, mas precisa anotar ali as regrinhas básicas, tá bom? Um abraço pra vocês e a gente se vê em breve, tá? Tchau, tchau.